Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo mudou na minha vida. Eu, Lucas, então com 23 anos, estava trabalhando como ajudante de pedreiro, como fazia há quase 2 anos. Sempre fui um jovem saudável, forte, nunca tinha tido nada além de uma gripe ou dor de cabeça comum. Mas naquele dia, enquanto carregava sacos de cimento, senti uma tontura tão forte que quase caí. Os colegas acharam que era só o calor, mas eu sabia que algo não estava certo. No dia seguinte, no culto da manhã, enquanto cantávamos o hino 12, Glória a Cristo Jesus, comecei a ver tudo embaçado, como se uma névoa tivesse coberto meus olhos. Tentei continuar cantando, mas as palavras do hinário pareciam dançar na página. O irmão ao meu lado percebeu e me levou para sentar no banco dos fundos. Naquela semana, as dores de cabeça começaram. Não eram dores comuns, eram pontadas agudas, como se alguém enfiasse uma agulha quente dentro do meu crânio. Às vezes, vinham com náuseas tão fortes que eu não conseguia nem levantar da cama. Minha mãe, Irmã Maria, orava por mim todas as noites, colocando as mãos sobre a minha cabeça e clamando: Senhor, se é da tua vontade, livra o meu filho deste sofrimento. Mas as dores só pioravam. Até que numa quarta-feira, enquanto estávamos no culto de doutrina, eu tive uma crise tão forte que desmaiei. Os irmãos me levaram para o hospital mais próximo, e foi lá que tudo começou a ficar real. Os médicos fizeram exames ressonância, e quando os resultados saíram, o mundo pareceu desabar. O diagnóstico: oligodendroglioma, um tumor cerebral raro e agressivo. O médico, com voz séria, explicou que era um câncer no cérebro, que crescia devagar, mas que se não fosse tratado, poderia me tirar a vida em poucos anos. Minha mãe chorou abraçada em mim, e eu, mesmo com medo, tentei confortá-la. Mãe, não chore. Deus é maior que qualquer doença. Mas dentro de mim, a dúvida batia. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou jovem, sirvo a Deus, nunca fiz mal a ninguém. Os dias seguintes foram um turbilhão de consultas, exames e planejamento para a cirurgia. Os médicos disseram que precisariam abrir meu crânio para retirar o tumor, mas que não havia garantia de que conseguiriam tirar tudo. Poderia ficar com sequelas, perder a fala, a memória, ou até não acordar. Minha família, especialmente minha mãe e meu pai, irmão João, ficaram arrasados, mas nunca deixaram de orar. Todas as noites antes de dormir, eles se ajoelhavam ao meu lado e clamavam: Pai Celestial, tu que saraste os enfermos nos dias dos apóstolos, estende a tua mão sobre o Lucas. Não olhe para a nossa fraqueza, mas para a tua misericórdia. Se for da tua vontade, opera este milagre em nome de Jesus. A cirurgia foi marcada para o dia 5 de abril. Na véspera fui ao culto de oração como sempre fazia, mas dessa vez era diferente. Eu sentia um peso no coração, um medo que não conseguia esconder. Durante o culto, quando o irmão presidente pediu para que os enfermos se levantassem para serem ungidos, eu me levantei com lágrimas nos olhos. O irmão mais velho da congregação, irmão Antônio, veio até mim, colocou as mãos sobre a minha cabeça e orou com uma fé que me abalou. Senhor, tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre, cura este jovem. Não permitas que o inimigo se alegre com a sua dor. Se é da tua vontade, faz com que amanhã, quando abrirem a cabeça dele, não encontrem nada, absolutamente nada, em nome de Jesus. Aquela oração ecoou no meu coração como um raio de esperança. No dia seguinte, cheguei ao hospital com minha família. Enquanto me preparavam para a cirurgia, minha mãe segurou minha mão e disse: Filho, não importa o que acontecer, Deus está no controle. Se Ele permitir que você passe por isso, é porque tem um propósito. Mas eu creio que Ele vai te curar. Eu assenti, mas o medo ainda estava lá. Quando me levaram para a sala de cirurgia, o anestesista me perguntou se eu estava nervoso. Eu respondi: estou com medo, mas confio em Deus. E foi com esse pensamento que adormeci. As horas passaram como minutos. Quando acordei, a primeira coisa que vi foi o rosto da minha mãe, molhado de lágrimas, mas com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Lucas, meu filho, ela sussurrou. O médico veio falar conosco. Eles abriram, procuraram, e não encontraram nada. Nada. O tumor sumiu. Eu não conseguia acreditar. O médico entrou na sala e confirmou: não há sinal do oligodendroglioma. Fazemos exames há anos e nunca vi nada igual. É como se ele simplesmente não existisse mais. Naquela noite, no culto de ação de graças, eu me levantei para dar o meu testemunho. Não conseguia parar de chorar. Contei tudo, desde as dores, o diagnóstico, o medo, até o milagre que Deus operou. Quando terminei, a congregação inteira se levantou e começou a cantar o hino 45, A Deus demos glória, com uma alegria que enchia o salão.
Muitas irmãs choravam, os irmãos davam glória a Deus, e eu, no meio de tudo isso, só conseguia repetir: obrigado, Senhor. Obrigado por me dar mais uma chance. Nos meses que se seguiram, fiz novos exames, e todos confirmaram: não havia mais nenhum vestígio do tumor. Os médicos não tinham explicação, mas eu sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. Minha vida mudou depois daquele dia. Antes, eu ia à congregação por obrigação, às vezes até reclamando. Mas depois da cura, passei a valorizar cada culto, cada oração, cada momento de comunhão com os irmãos. Entendi que Deus não nos livra dos problemas só porque somos bons ou merecedores, mas porque Ele é misericordioso e tem um plano que nós não entendemos. Hoje, 2 anos depois, estou aqui para contar que Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações, mesmo quando achamos que Ele está longe. Às vezes, a resposta não vem como esperamos, mas Ele sempre sabe o que é melhor. Eu poderia ter ficado com medo, poderia ter me revoltado, mas escolhi confiar. E Deus não só me curou, como me deu uma nova oportunidade de servir a Ele com mais amor e dedicação. Quero terminar este testemunho pedindo a todos que nunca desistam de orar, mesmo quando a situação parece impossível. Deus é o mesmo que sarou os leprosos, que deu vista aos cegos, que ressuscitou mortos. Ele não mudou. Se Ele operou na minha vida, pode operar na sua também. Que este relato sirva para fortalecer a fé de alguém que está passando por uma luta, para que saiba: Deus está no controle, e Ele nunca nos abandona. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Testemunho de fé, a cura que veio no culto, uma jornada de dor, esperança e milagre na congregação cristã no Brasil. O dia em que o médico deu a sentença. Eu me lembro como se fosse hoje. O consultório do Dr. Renato, um neurologista renomado em São Paulo, tinha um cheiro estranho de álcool e desinfetante misturado com o perfume artificial da recepcionista. Minha mãe, Dona Maria, segurava minha mão com uma força que quase doía, enquanto meu pai, seu João, olhava fixamente para o chão, como se estivesse contando as fissuras no piso de cerâmica. Eu, com apenas 22 anos, tentava manter a calma, mas meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela garganta. Jovem, os exames confirmaram o que suspeitávamos, disse o médico, ajustando os óculos com dedos trêmulos. Você tem um oligodendroglioma, um tumor cerebral agressivo. Está localizado no lobo frontal esquerdo, e infelizmente já está em estágio avançado. As palavras ecoaram como um tiro dentro da minha cabeça. Minha mãe soltou um gemido abafado, cobrindo a boca com as mãos. Meu pai, sempre tão forte, parece que envelheceu 10 anos na hora. Eu, por outro lado, senti um frio estranho percorrer meu corpo, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim. Quais são as opções? Perguntei, surpreendido pela firmeza da minha própria voz. O médico suspirou, folheando o prontuário com uma lentidão irritante. Cirurgia é arriscada pela localização. Quimioterapia pode retardar, mas... Ele hesitou. A expectativa sem tratamento é de 12 a 18 meses. Com tratamento talvez um pouco mais. Talvez. Essa palavra me perseguiria nos dias seguintes. A noite em que chorei até não ter mais lágrimas. Chegamos em casa em silêncio. Minha irmã mais nova, Ana, de 16 anos, estava na sala assistindo a um programa de televisão quando viu nossos rostos. Ela soube na hora. Não precisou de palavras. Não é verdade, ela sussurrou, os olhos cheios d'água. Deus não faria isso com a gente. Mas Deus tinha feito. Naquela noite me tranquei no meu quarto e chorei como nunca havia chorado antes. Não eram lágrimas de dor física, mas uma angústia que vinha da alma. Por que eu, Senhor? Por que agora? Eu tinha planos. Terminaria a faculdade de administração, arrumaria um bom emprego, talvez até casasse um dia. E agora? Agora tudo parecia um castelo de cartas desmoronando. Meu pai bateu na porta. Filho, posso entrar? Eu não respondi, mas ele entrou mesmo assim. Sentou-se na beira da minha cama, o peso do seu corpo fazendo o colchão afundar levemente. Eu não sei o que dizer, ele confessou, a voz rouca. Mas eu sei de uma coisa, Deus não nos abandonou. Ele está aqui, mesmo que a gente não sinta. Como você pode ter certeza? Perguntei, amargurado. Meu pai olhou para o crucifixo pendurado na parede, um presente da minha avó, porque ele já provou isso antes. Lembra quando sua mãe quase morreu no parto da Ana? Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas aqui estamos nós. Eu queria acreditar, precisava acreditar. Mas a dor era tão grande que sufocava qualquer esperança. O primeiro culto depois do diagnóstico, entre lágrimas e louvor. No domingo seguinte, fui ao culto na Congregação Cristã no Brasil, mesmo contra a vontade dos médicos que diziam que eu deveria descansar. Mas eu precisava estar lá. Precisava sentir que não estava sozinho.
Assim que entrei na igreja, o irmão Paulo, um dos anciãos, me viu e veio correndo. Meu irmão, como você está? Ele perguntou, segurando meus ombros com força. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça, e foi o suficiente. Ele me abraçou, e eu senti suas lágrimas molharem meu ombro. Deus é poderoso, meu filho. Ele vai te sustentar. O culto começou com hinos que eu cantava desde criança. Jesus, meu bom pastor, eu te amo. As vozes dos irmãos enchiam o salão, e eu tentava cantar, mas minha garganta estava fechada. Quando chegamos à oração, o irmão José, nosso pastor, pediu que todos se ajoelhassem. Irmãos, temos aqui entre nós um jovem que está passando por uma prova muito difícil, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Vamos orar por ele. De repente senti mãos se apoiando nas minhas costas, nos meus ombros, na minha cabeça. Era como se uma corrente de fé estivesse fluindo através daqueles irmãos. Alguns choravam, outros clamavam em voz alta. Eu fechei os olhos e pela primeira vez desde o diagnóstico, senti uma paz estranha invadir meu coração. Senhor, orei em silêncio, se for da tua vontade me cura. Mas se não for, me dá força para suportar as noites de insônia e as promessas de Deus. As semanas seguintes foram um turbilhão. Exames, consultas, o início da quimioterapia. Meu corpo reagia mal aos remédios, náuseas, fraqueza, uma fadiga que me deixava deitado por horas. Mas estranhamente minha fé não enfraquecia. Pelo contrário. Todas as noites, minha mãe lia a Bíblia para mim. Um dia, ela abriu em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mãe, e se Deus não me curar? Perguntei, olhando para o teto do meu quarto. Ela segurou minha mão, seus dedos ásperos pelo trabalho de anos como costureira. Então ele vai te levar para casa. E lá não há dor, não há lágrimas. Mas enquanto você estiver aqui, ele vai te usar. Você vai ver. Eu não entendia como, mas suas palavras me davam um pouco de consolo. O sonho que mudou tudo. Uma noite, depois de mais uma sessão de quimioterapia, tive um sonho tão vivo que acordei suando. No sonho, eu estava em um deserto, rodeado por areia quente e um sol escaldante. Não havia ninguém por perto, só eu e uma sensação de desespero. De repente, uma voz falou: "Por que você duvida?" Eu me virei e vi um homem vestido de branco, com um brilho ao redor que não doía aos olhos. Não precisei perguntar quem ele era. Senhor, como não duvidar? A dor é real, o medo é real. Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. O toque era quente, como se uma corrente elétrica suave percorresse meu corpo. Minha graça é suficiente para você. Na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. Eu acordei com o coração acelerado, mas com uma certeza que não podia explicar. Deus estava no controle. O culto da cura, quando o céu desceu à terra. Foi em um culto de quarta-feira, um dia como outro qualquer. Eu estava fraco, mas determinado a ir. Quando cheguei, o irmão Pedro, um dos diáconos, me olhou com preocupação. Você deveria estar descansando, meu irmão. Preciso estar aqui, respondi simplesmente. O culto começou com orações e hinos. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia livrado seu filho de um acidente de carro. Outro irmão falou sobre uma cura de câncer na família. Cada história me enchia de esperança. Então o irmão José se levantou e disse: Irmãos, hoje temos aqui um jovem que está lutando contra uma doença grave. Vamos clamar a Deus por ele. Todos se ajoelharam. Eu fechei os olhos e senti mãos se apoiando em mim. De repente, uma onda de calor percorreu meu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. Era como se algo estivesse saindo de mim, algo pesado e escuro. Glória a Deus! Gritou alguém. Abra os olhos e vi o irmão José com as mãos levantadas, os olhos cheios de lágrimas. Meu irmão, você está curado. O Senhor te tocou. Eu não senti dor. Não senti fraqueza. Só uma paz indescritível. No dia seguinte, fiz novos exames. O tumor havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Mas eu sabia. A vida depois do milagre. Um chamado para servir. 2 anos se passaram desde aquele dia. Hoje não só estou completamente curado, como também sirvo na igreja como diácono. Ajudo a visitar os doentes, a orar pelos que estão passando por provas, a compartilhar a esperança que um dia quase perdi. Uma vez, uma irmã chamada Clara, que estava com câncer de mama, me procurou chorando. Irmão, eu não aguento mais. As dores são insuportáveis. Eu a abracei e contei minha história. Deus não nos prometeu um caminho sem dor, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo. E às vezes Ele faz mais do que imaginamos. Ela olhou para mim com olhos cheios de dúvida, mas também de um pequeno brilho de esperança.
Você acha que Deus pode me curar? Eu sorri. Eu não sei se Ele vai te curar aqui ou te levar para a glória. Mas uma coisa eu sei, Ele te ama. E isso é suficiente. Lições que a dor me ensinou. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não apenas me curou do tumor, mas também me curou do medo, da dúvida, da rebeldia que às vezes habitava meu coração. Aprendi que, a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar mesmo com medo. Houve noites em que chorei, em que gritei com Deus, em que questionei seu amor. Mas mesmo assim, escolhi me ajoelhar. 2. A igreja é uma família, e família não desiste. Se não fosse pelos irmãos que oraram por mim, que me visitaram no hospital, que me sustentaram com palavras de fé, eu não teria forças para continuar. 3. Deus não nos dá só o que pedimos, mas o que precisamos. Eu pedi por cura, mas Ele me deu muito mais. Um coração mais próximo dele, uma família mais unida, uma vida com propósito. 4. Milagres ainda acontecem. Não são só histórias da Bíblia. Deus ainda opera hoje, ainda toca vidas, ainda muda destinos. Um pedido final: não desista de crer. Se você está lendo este testemunho e está passando por uma luta, seja uma doença, uma perda, uma decepção, eu quero que saiba uma coisa: Deus não te esqueceu. Talvez você esteja no deserto agora, como eu estive. Talvez as noites sejam longas e os dias pesados. Mas lembre-se, a mesma mão que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que sarou a hemorroíça, é a mesma mão que segura a sua vida. Não desista de orar. Não desista de crer. Não desista de buscar a Deus, mesmo quando Ele parece silencioso. Porque no final, a fé não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de confiar naquele que é a resposta. Glória a Deus que faz todas as coisas novas. Amém. Testemunho CCB. Jovem sarou de oligodendroglioma no culto, a fé que move em montanhas. 5. O dia em que o céu se abriu. Era uma terça-feira à noite, um culto como outro qualquer na congregação cristã no Brasil. O salão estava cheio, o coro entoava hinos de adoração, e o aroma do incenso se misturava ao cheiro das Bíblias bem cuidadas nas mãos dos irmãos. Eu estava sentado ao lado de meu pai, que como sempre, seguirá a ordem do culto com reverência, seus olhos fechados em oração. Minha mãe, do outro lado, apertava minha mão com uma força que parecia querer transmitir toda a sua fé para dentro de mim. O irmão que presidia o culto naquela noite era um homem de poucas palavras, mas de profunda unção. Ele não fazia sermões longos, mas quando falava, cada sílaba parecia carregada de autoridade espiritual. Naquele dia, depois da leitura de Tiago 5, 14, 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor, ele fez uma pausa e olhou fixamente para a congregação. Há aqui alguém que precisa de um milagre? Sua voz ecoou pelo salão. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o farfalhar das páginas das Bíblias sendo viradas. Então, como se movido por uma força maior, meu pai se levantou, ainda segurando minha mão. Eu senti meu coração acelerar. Não era a primeira vez que subíamos ao altar por minha cura, mas naquela noite, algo era diferente. Meu filho precisa de um milagre, irmão. Os médicos disseram que não há mais esperança. A voz de meu pai tremia, mas não de medo. Era uma tremor de fé inquebrantável. O irmão presidente acenou para que nos aproximássemos. 2 ancianos, homens de cabelos brancos e rostos marcados por anos de jejum e oração, vieram até mim. Um deles seguiu o óleo sagrado em um pequeno frasco de vidro, enquanto o outro abriu sua Bíblia em Salmos 103, 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Filho, você crê que Jesus pode te curar? Perguntou o anciano mais velho, seus olhos cheios de uma luz que eu nunca tinha visto antes. Eu hesitei por um segundo. Não por dúvida, mas porque a emoção apertava minha garganta. Sim, irmão, eu creio. Minha voz saiu fraca, mas firme. Ele ungiu minha testa com o óleo, fazendo o sinal da cruz, enquanto o outro anciano colocava as mãos sobre minha cabeça. Então começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas. Eram súplicas rasgadas, clamores que vinham do fundo da alma, como se estivessem lutando nos lugares celestiais por mim. Senhor Jesus, tu que saraste o paralítico, que devolveste a vista ao cego, que ressuscitaste os mortos, olha para este jovem. Ele é teu, Senhor. Curai-o em nome de Jesus. De repente senti algo como uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Não era dor. Não era alívio. Era como se uma presença poderosa tivesse me envolvido. Meus joelhos fraquejaram. E se não fosse pelos ancianos me segurando, eu teria caído. Minha visão ficou turva por um instante, e então, uma paz indescritível inundou meu ser.
Quando abri os olhos, o salão inteiro estava em silêncio. Alguns irmãos choravam. Outros estavam de joelhos, orando. Meu pai me abraçou com uma força que quase me tirou o fôlego. Filho, você está curado. Ele não perguntou. Ele afirmou. 6. O exame que mudou tudo. Na manhã seguinte acordei com uma sensação estranha. Minha cabeça não doía. Pela primeira vez em meses não havia aquela pressão constante, aquele peso como se alguém estivesse apertando meu crânio com mãos de ferro. Levantei-me devagar com medo de que fosse apenas um sonho, mas ao tocar meu rosto, percebi que até mesmo a dormência no lado esquerdo havia desaparecido. Minha mãe entrou no quarto com uma bandeja de café e pão caseiro, como fazia todas as manhãs. Mas quando me viu sentado na cama, seus olhos se encheram de lágrimas. Você dormiu bem, meu filho? Ela perguntou, tentando disfarçar a emoção. Mãe, eu acho que estou curado. Minha voz tremia. Ela deixou a bandeja na comoda e se ajoelhou ao meu lado, pegando minhas mãos. Louvado seja Deus! Eu sabia. Eu sentia no meu coração que ele ia fazer, mas sabíamos que precisávamos de confirmação. Não por dúvida, mas porque o mundo exige provas. Marcamos um exame de ressonância para aquela mesma tarde. O hospital cheirava a álcool e desinfetante, um odor que antes me causava náuseas. Enquanto aguardava na sala de espera, meu pai folheava sua Bíblia, lendo em voz baixa Salmos 30. 2. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me saraste. Minha mãe orava com os olhos fechados, seus lábios movendo-se em silêncio. Quando o médico entrou com os resultados, seu rosto era de incredulidade. Isso não faz sentido. Ele balançava a cabeça, olhando para as imagens. O tumor sumiu. Não há nenhum vestígio. É como se nunca tivesse existido. Meu pai não disse nada. Apenas sorriu e apertou minha mão. Glória a Deus. Foi tudo o que conseguiu dizer. O médico, um homem cético que havia me dado poucas esperanças semanas antes, agora olhava para nós com um misto de espanto e respeito. Eu não tenho explicação médica para isso. Ele fez uma pausa. Mas se foi sua fé que fez isso, então continue crendo. 7. O impacto na congregação. O milagre que uniu corações. A notícia se espalhou pela congregação como fogo em palha seca. Irmãos que mal me conheciam vinham até mim nos cultos com lágrimas nos olhos, para tocar minha mão e dizer, graças a Deus por você, irmão. Sua cura fortaleceu a minha fé. Uma irmã idosa, Dona Maria, que há anos lutava contra um problema nas pernas, me abordou depois de um culto. Depois que soube do seu milagre, eu comecei a orar diferente. Ela seguiu minha mão com suas mãos trêmulas. E sabe, meu filho? Ontem, eu consegui andar sem a bengala pela primeira vez em anos. Não foi uma cura completa, mas foi um começo. Deus está me sarando aos poucos. Outro irmão, um jovem que havia se afastado da igreja por causa de vícios, voltou arrependido depois de ouvir meu testemunho. Se Deus fez isso por você, Ele pode me libertar também. Ele chorou no altar, e hoje é um dos diáconos mais dedicados da nossa congregação. Até mesmo os mais céticos foram tocados. Um irmão que sempre questionava os milagres, dizendo que as coisas de Deus são para outro tempo, veio até mim com a cabeça baixa. Perdão, irmão. Eu errei. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sua voz estava quebrada. Sua cura me mostrou que eu estava errado em duvidar. 8. A vida depois do milagre, um chamado para servir. Ser curado não foi o fim da minha jornada, foi o início de uma nova missão. Deus não me deu uma segunda chance para que eu vivesse apenas para mim. Ele me curou para que eu pudesse servir. Comecei a participar mais ativamente dos cultos, ajudando na limpeza do salão, visitando os doentes, levando a palavra de conforto aos que estavam passando por provações. Minha mãe sempre diz, Deus não tira a dor para que possamos esquecer, mas para que possamos ajudar outros que ainda sofrem. Uma das experiências mais marcantes foi quando conheci o irmão João, um homem de meia idade que havia sido diagnosticado com um câncer agressivo. Sua família estava desolada, e ele próprio parecia ter perdido a esperança. Por que Deus curou você e não a mim? Ele me perguntou certa vez com amargura. Eu não tinha uma resposta fácil, mas contei a ele como, nos meus momentos mais escuros, Deus nunca me abandonou, mesmo quando eu não sentia sua presença. Irmão, a cura não é só física. Às vezes, Deus quer sarar nosso coração primeiro. Pousei a mão em seu ombro. Não desista. Continue clamando. Deus ouve. Semanas depois, o irmão João subiu ao altar para dar seu testemunho. Seu câncer havia entrado em remissão. Não foi uma cura instantânea como a minha, mas foi um milagre tão real quanto. 9. As provações que vieram depois. A fé é testada no fogo. Ser curado não significou que minha vida se tornou um mar de rosas. Pouco tempo depois, meu pai perdeu o emprego.
As contas começaram a se acumular, e o desânimo bateu à nossa porta. Será que Deus nos abandonou agora? Minha mãe chorou certa noite, enquanto contava as moedas que sobraram para o pão do dia seguinte. Mas foi nesse momento que aprendemos uma lição poderosa. A fé não é apenas para os momentos de milagre, mas também para os vales escuros. Reunimos a família em oração. Meu pai, mesmo com o coração apertado, leu Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. No dia seguinte, um irmão da congregação, dono de uma pequena padaria, apareceu em nossa casa com sacolas cheias de pães, bolos e um envelope com dinheiro. O Senhor me falou para trazer isso para vocês. Ele sorriu. Deus nunca falha. E assim foi. Dia após dia, Deus providenciava. Às vezes através de irmãos, às vezes de maneiras que nem podíamos imaginar. Aprendemos que os milagres não são apenas curas físicas, são providências, proteções, portas que se abrem quando tudo parece fechado. 10. O culto de ação de graças, quando a igreja celebra a fidelidade de Deus. Um ano depois da minha cura, a congregação organizou um culto especial de ação de graças. O salão estava lotado, com irmãos de outras regiões que vieram apenas para louvar a Deus pelo que ele havia feito. O coro cantou Grande é o Senhor, e enquanto as vozes se elevavam, eu me lembrei de cada noite que passei chorando de dor, cada oração desesperada, cada momento em que pensei que não aguentaria mais. Mas Deus esteve lá. Sempre esteve. Quando subi ao púlpito para dar meu testemunho, olhei para aquele mar de rostos jovens, idosos, crianças, e vi reflexos da mesma fé que me sustenta. Alguns choravam, outros sorriam, todos acreditavam. Eu poderia estar morto hoje. Minha voz ecoou pelo salão. Os médicos disseram que eu não tinha chance, mas Deus disse o contrário. E quando Deus fala, nenhuma doença, nenhum diagnóstico, nenhum impossível pode resistir. O irmão presidente se levantou e levantou as mãos. Glória a Deus! Este jovem é uma prova viva de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a congregação inteira se ajoelhou em oração. Não era apenas por mim. Era por cada um ali que precisava de um toque de Deus. E enquanto as vozes se uniam em súplica, senti novamente aquela presença poderosa, como na noite em que fui curado. Deus não havia mudado. Ele ainda operava. Ainda respondia. Ainda amava. 11. Uma carta para quem ainda espera pelo milagre. Se você está lendo isto e seu coração está partido, se as lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto clama por um milagre que parece nunca vir, eu quero que saiba uma coisa. Deus não está surdo às suas orações. Talvez você esteja no meio da tempestade, como Jonas no ventre do peixe, como Daniel na cova dos leões, como Paulo na prisão. Mas lembre-se, as maiores vitórias de Deus nascem nos lugares mais escuros. Não desista. Não importa o que os médicos dizem. Não importa o que as circunstâncias mostram. Não importa quão longo seja o silêncio. Deus está trabalhando. Talvez Ele esteja preparando algo tão grande que você nem pode imaginar. Talvez Ele esteja esperando você confiar nele um pouco mais. Talvez, como aconteceu comigo, Ele esteja prestes a fazer algo que vai deixar o mundo boquiaberto, não para a glória dos homens, mas para que todos saibam que Ele é Deus. Então, continue orando. Continue jejuando. Continue buscando. Continue crendo. Porque a fé não é a certeza de que Deus vai fazer como nós queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que não entendamos agora. E quando o milagre chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e dizer, como eu digo hoje, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena crer. 12. O legado de uma cura, uma vida entregue. Hoje, anos depois, sirvo na congregação como diácono. Não sou perfeito. Ainda tenho medos, ainda enfrento batalhas. Mas uma coisa eu sei, minha vida não me pertence mais. Ela pertence àquele que me deu uma segunda chance. Às vezes, quando estou no altar, ungindo um doente ou orando por um irmão que está passando por provações, sinto como se Deus me sussurrasse. Você foi curado para que outros possam crer. E é isso que faço. Todos os dias, quando acordo, agradeço. Todos os dias, quando vejo o sol nascer, lembro que é uma mercê de Deus. Todos os dias, quando abro minha Bíblia, sinto que estou lendo não apenas palavras, mas a voz do mesmo que me sarou. 13. A última palavra. Deus ainda fala. Se este testemunho chegou até você, não foi por acaso. Deus tem um propósito. Talvez Ele queira te lembrar que milagres ainda acontecem. Talvez Ele queira te dizer que sua luta não é em vão. Talvez Ele esteja te chamando de volta para seus braços. Não importa onde você esteja. Não importa o quão fundo seja seu desespero. Não importa quão distante você se sinta.
Deus está perto. Deus ouve. Deus age. E se Ele fez por mim, um jovem sem mérito, sem força, sem esperança humana, Ele pode fazer por você. Glória a Deus que faz todas as coisas novas. Glória a Deus que ainda opera milagres. Glória a Deus que nunca nos abandona. Amém.